Você já imaginou o que se escondia por trás dos portões silenciosos do antigo palácio de Benim, quando a lua deslizava lentamente sobre os telhados de bronze e os tambores da noite ecoavam como sussurros vindos dos deuses? Há histórias que não foram feitas para serem contadas com pressa, e esta é uma delas. Porque dentro daqueles corredores sagrados, entre máscaras ancestrais e salões de coral entalhado, o tempo parecia respirar de outro modo. E esta noite, vamos caminhar juntos pelas sombras cintilantes de um império que viveu em silêncio, mas deixou rastros em cada fragmento de ouro, em cada palavra escondida nas lendas do povo Edo. Agora, me conta aqui nos comentários. De onde você está me ouvindo? E que horas são aí? E se você gosta de mergulhar em histórias que acalmam, despertam e encantam, já se inscreve no canal, porque esta é só a primeira batida de tambor. Feche os olhos, respire fundo e deixe-se conduzir para o coração do Palácio de Benim. O viajante que se aproximava das muralhas da cidade de Benim, em tempos ancestrais, não encontrava apenas construções de barro vermelho. Ele cruzava um limiar entre o mundo dos homens e a morada dos deuses. Era ali, no coração do território Edo, que o poder dormia envolto em contas de coral, bronze polido e silêncio ritual. As muralhas da cidade não apenas protegiam, elas respiravam. De tão vastas e bem traçadas, diziam que vistas de cima formavam padrões geométricos secretos, desenhados pelos próprios ancestrais para repelir infortúnios. E diante do portão de coral, o mais sagrado de todos os acessos ao Palácio Real, os que chegavam sabiam que seus nomes seriam sussurrados aos espíritos antes de serem ouvidos pelos homens. O portão, com suas colunas entalhadas à mão, apresentava figuras míticas: leões, espíritos mascarados, dançarinos cerimoniais e a imagem do primeiro Oba, meio homem, meio divindade, com olhos de marfim. Guardado dia e noite por guerreiros ornamentados, esse acesso não se abria por vontade humana. A permissão era dada por augúrios, preces e consultas a sacerdotes com pele untada de óleo e olhos marcados por pó de carvão. Ao atravessá-lo, uma mudança quase imperceptível ocorria. O som externo se diluía, como se a cidade e o mundo se dissolvessem atrás dos muros. O vento que soprava ali dentro tinha cheiro de tamarindo, madeira de ébano queimada e algo indefinível, talvez ancestralidade condensada no ar. Logo à frente, uma alameda coberta de pedras polidas conduzia aos primeiros pavilhões do complexo palaciano. As pedras, dizem, vinham de rios sagrados e eram colocadas ali por mãos iniciadas em silêncio ritual. Era proibido correr naquele caminho. Todo visitante, mesmo o mais ilustre, devia caminhar lentamente em respeito à terra que pisava e aos olhos que o observavam. Alguns humanos, outros, não se sabia. O palácio não era um único edifício, mas uma constelação de espaços sagrados, residências, salões de audiência, pátios internos, templos ocultos, câmaras de rituais e bibliotecas orais, onde griots treinados guardavam o que nunca foi escrito. Havia silêncio em cada canto, mas um silêncio que parecia escutar, não apenas repousar. Logo na entrada, grandes colunas de madeira sustentavam telhados largos de argila endurecida. Em cada coluna, entalhes contavam histórias: a fundação do império, guerras míticas, alianças forjadas por casamentos e aparições de entidades nos sonhos dos Obas. As paredes internas, por sua vez, eram cobertas por placas de bronze, cuidadosamente polidas, retratando cenas em relevo, caçadas cerimoniais, oferendas, vitórias diplomáticas e o nascimento de príncipes sob eclipses considerados auspícios divinos. Era ali, no primeiro grande pátio interno, que se reuniam os cortesãos, sacerdotes e enviados de reinos vizinhos.
Sentavam-se em esteiras tecidas com fibras de rafia e observavam a dança lenta dos atendentes, que caminhavam com tigelas de água perfumada, folhas de cola e tambores curvados, cujos toques narravam mensagens em código. Nada ali era dito diretamente. O tempo, como o poder, era circular. A presença feminina no palácio era algo de poder sutil. As esposas reais, em número de dezenas, não falavam muito, mas seus gestos moldavam decisões. Vindas de linhagens nobres, suas alianças selavam tratados. Suas ausências podiam significar tensões. Cada uma tinha seus aposentos, mas também suas criadas, símbolos protetores, músicas privadas e um horário de banho marcado segundo a posição da lua. À noite, os aposentos femininos ecoavam suavemente. Vozes em canto baixo, pentes passando por cabelos trançados, risos abafados e, às vezes, choros calados. Porque mesmo cercadas de riqueza, muitas sabiam que no palácio de Benim, poder e solidão caminhavam lado a lado. Nos pátios ocultos, onde o comum não entrava, dançarinos de máscaras antigas realizavam rituais noturnos. Vestidos com palhas, contas e sinos, moviam-se ao som de tambores ancestrais, guiados por oráculos que sabiam ler os passos do destino. Era nesses rituais que decisões políticas se formavam. Às vezes, bastava o erro de um passo para que a sorte de um general ou de um filho legítimo fosse selada para sempre. E o Oba? Ele não era visto facilmente. Sua presença era anunciada por sinos longos, cantos lentos e o som grave de um búzio. Quando aparecia, vinha envolto em coral, não como adorno, mas como armadura espiritual. Seus olhos pintados com pó vermelho pareciam não piscar. Ele falava pouco, mas seu silêncio era linguagem. Os cortesãos, sacerdotes e esposas reais sabiam interpretá-lo. Às vezes, uma respiração mais longa podia ser um castigo, um olhar fixo, uma bênção. Durante o dia, o palácio fervilhava com tarefas. Carpinteiros esculpiam novas colunas com figuras mitológicas. Mulheres mais velhas preparavam remédios com folhas colhidas antes do amanhecer. Jovens guerreiros treinavam com lanças em silêncio ritual. Griots mais velhos cochichavam aos novatos histórias que, se fossem esquecidas, amaldiçoariam 3 gerações. E os cozinheiros? Os cozinheiros do palácio. Comandavam caldeirões do tamanho de túmulos, onde preparavam carnes maceradas, sopas de noz de cola e mingaus com perfume de canela e noz moscada, trazidos de reinos distantes por caravanas silenciosas. Mas à noite, o palácio mudava. Os sons ficavam mais abafados. Os pássaros noturnos substituíam os sons do dia. E havia um frio leve, que não vinha do vento, mas de algo mais. Os mais velhos diziam que era a presença dos antigos reis, que voltavam para verificar se tudo seguia como devia. Por isso, todas as lamparinas do palácio eram mantidas acesas até o primeiro canto do galo. Dormir no palácio de Benim não era simples. Cada aposento era ungido com óleos específicos. Cada visitante recebia um amuleto, que não podia ser perdido, sob pena de pesadelos que duravam 7 noites. E os sonhos ali não eram normais. Tinham cores que não existiam no mundo acordado. Tinham vozes. Tinham perguntas. E assim, enquanto o primeiro visitante se deitava pela primeira vez dentro dos muros do palácio, ele ouvia, distante, o eco dos tambores noturnos. Lentamente, como um coração que pulsa devagar. Como se o próprio palácio respirasse. E esta era apenas a primeira noite. A riqueza do palácio de Benim era uma poesia visual, tecida por séculos de tradições, comércio e reverência aos ancestrais. O coral vermelho não era apenas adorno, era sangue cristalizado, símbolo da ligação entre rei e divindade. Cada colar, cada ornamento entalhado com contas multicoloridas
trazia reféns de poder ancestral. Chamadas de contas de coral serviam como pagamento ao oráculo e como escudo espiritual. Acreditava-se que protegiam contra espíritos malignos e doenças que nem mesmo os sacerdotes podiam enfrentar. As máscaras de bronze que adornavam salões e corredores eram artes do silêncio. Feitas com precisão milenar, retratavam rostos ancestrais, obas, guerreiros e espíritos da guerra, olhando eternamente com olhos escultóricos, que pareciam seguir os visitantes nos mínimos passos. A produção do bronze exige um conhecimento transmitido por gerações, extraído de poços sagrados, fundido pelas mãos dos 11 artesãos pertencentes à guilda real, lapidado com areia de rio e carvão vegetal. Cada placa era um fragmento de história, ressoando poder e sacralidade. A cada entardecer, nos recantos mais silenciosos do palácio, guardas rituais tomavam posição ao redor das placas sagradas e entoavam cantos guturais que reverberavam no metal, criando uma melodia ancestral que, segundo os velhos, mantinha o palácio vivo. Essas canções davam força às imagens, atribuindo-lhes poder metafísico, como se o bronze respirasse junto com o povo Edo. Era um cântico coletivo, de reverência ou cautela, um lembrete de que o poder não morre, apenas se transforma. Nas alas privadas do Oba, existe uma pequena câmara chamada Salão dos Ancestrais, onde estão os espelhos de bronze polido. Os tecidos coloridos pendurados ao redor refletem os primeiros raios de luz do amanhecer, criando imagens distorcidas dos ancestrais. Dizem que o rei, ao olhar para esses espelhos, consultava os mortos sobre decisões políticas e rituais vindouros. A conversa era silenciosa, quase muda, um diálogo entre passado e presente, entre camadas de bronze e murmúrios rituais. Os guardas do portão, cuidadosamente selecionados, usavam placas pequenas de bronze sobre o peito com o emblema de lobo ou pássaro sagrado, dependendo da linhagem do Oba. Essas placas eram recobertas com escarificação, cortes cobertos de resina e pó de coral para simbolizar a fusão entre suor e ancestralidade. Eles não eram vistos como soldados, eram ecos dos antepassados em armadura corporal. As oferendas ao rei incluíam modelos de bronze representando bois domésticos, navios cerimoniais, tambores e produtos agrícolas sagrados. Cada miniatura era derramada com mel, óleo e vinho de palma antes de ser enviada. Dentro dessas oferendas, havia também pequenos espelhos de bronze, presentes destinados a refletir a luz do futuro, ou talvez para existir como promessa de prosperidade. A tradição afirmava que se o espelho quebrasse antes do ano seguinte, a terra enfrentaria chagas ou morte. No pátio principal, o Oba recebia as tribos vizinhas para cerimônias de reafirmação de poder. Tambores de bronze ressoavam sob a galeria polida. Os visitantes se ajoelhavam em colunas de coral entalhado e depositavam oferendas diante de estátuas de bronze. Se a harmonia fosse mantida, o sangue da terra era reforçado. Se houvesse traição, os ancestrais interferiam. Dizia-se que o silêncio era o castigo maior. Sem canto, o bronze se tornava frio, como se perdesse vida. À noite, quando o palácio adormecia, o reflexo do luar sobre as placas metálicas criava labirintos de luz no chão. Pessoas que passavam por ali, mesmo sem querer, encontravam reflexos súbitos. Essas aparições eram sinais do mundo espiritual. E muitos juravam ouvir palavras suaves virem dos relevos do bronze, como se os ancestrais sussurrassem conselhos para guiar o Oba. O ritual de purificação, realizado semanalmente, envolvia colocar pó de coral esmagado e folhas sagradas em tigelas de bronze e deixar aos pés das estátuas reais. A mistura era considerada portal entre o mundo dos seres vivos e os guardiões espirituais. Misturar água de nascente ao pó produzia um som tênue,
semelhante ao de um sussurro cristalizado. O metal falando com o tempo. No salão do conselho, onde os chefes da corte se reuniam, uma grande placa de bronze com o símbolo da serpente, símbolo de renascimento e legitimidade real, era colocada no centro. Os conselheiros sentavam-se em círculo ao redor dela e, antes de deliberar, entoavam um canto gutural que reverberava nos alicerces do edifício. A serpente brilhava com cadência âmbar dos últimos raios solares. Era um lembrete. O poder era cíclico, como a lua, e por isso precisava ser louvado com humildade. Mesmo os objetos mais simples carregavam significado. As tigelas usadas para a sopa real eram de bronze finíssimo, decoradas com figuras de peixe, símbolo de fertilidade aquática. Muitos cômodos tinham esculturas de peixes erguidas para os lados, onde os rios sagrados fluíam para lembrar da abundância oculta nas águas. As oferendas de peixe seco, alimento ritual comum, eram colocadas nas entradas dos aposentos para atrair benignidade ao rei e ao reino. Emendas e trincas nas placas de bronze eram reparadas com métodos rituais. O ferreiro cortava o metal danificado, limpava a área com pó de coral, soprava palha ungida com óleo sobre ele e deixava ali uma gota de mel de palma. A cola formada por resina endurecia e selava o dano. Esse procedimento tinha valor simbólico, cura espiritual para corações feridos, pacto renovado entre rei e terra. O silêncio era parte integrante dessa simbologia. Muitos conclamavam que o palácio fala mais quando cala. Um mestre griot contava que, certa vez, dormiu à beira de uma parede de bronze e lhe pareceram ouvir ritmos de caçadas e cantos ancestrais, como se os ancestrais estivessem revivendo. Esses símbolos, entre o coral e o metal, mantinham o equilíbrio do reino, permitindo que o Oba governasse não apenas com palavras, mas com imagens, presença simbólica e ritual. A riqueza ali era viva, e o silêncio era sua voz. Agora, com os olhos fechados, imagine o chão refletindo o brilho suave dos bronzes ao luar, o leve estalar das oferendas sendo depositadas em tigelas que tilintam como preces. E escute a respiração do palácio. Uma história que fala de poder, mistério e reverência. Tudo gravado entre coral polido e cenários silenciosos. O Oba, rei-deus e mediador entre o céu e a terra, vivia dentro de uma coreografia invisível. Suas rotinas diárias não seguiam relógio comum, mas eras ritualísticas que conectavam o passado ancestral ao momento presente. Ao amanhecer, seus guardas acendiam incensários de resina e folhas, com figuras tatuadas de serpentes antigas. O primeiro passo do Oba era sair ao pátio central, pisar sobre um tapete bordado de conchas, sementes e pigmentos brancos, oferecendo ao solo um símbolo de pureza e vida aspirante. Em seguida, os sacerdotes conduziam o Oba até um pequeno santuário interior, onde ele se ajoelhava em almofadas de tecido índigo. Não havia oração verbal. Quem lá estivesse sabia que o silêncio reverente era forma de diálogo com o além. O cheiro era de óleo de palma, misturado à madeira de ébano. A madeira cantava em direção à cabeça do rei, como se reconhecesse sua grandeza e sua vulnerabilidade ao mesmo tempo. Após esse momento silencioso, o Oba se dirigia ao salão das audiências, acompanhado por oficiais que carregavam escudos de bronze e espadas cerimoniosas. Sentava-se sobre o trono perfumado, composto de madeira esculpida, detalhes de coral e fibra de palmeira extraída sob lua nova. Sobre os ombros pendia um manto de contas que formavam imagens míticas, contando seu ancestral árvore genealógico para quem ousasse olhar. Ali recebia delegações de territórios vizinhos, líderes tribais, emissários diplomáticos e chefes de guildas. Cada visitante era acolhido com chá de noz de cola, servido em tigelas de bronze polido.
Enquanto o cheiro doce atravessava o salão, o Oba ouvia em silêncio a queixa dos súditos, não em voz alta, mas como murmúrios trazidos até ele por assistentes sussurrantes. O almoço real era simples: mingau de palma espesso, preparado com carne seca e especiarias levadas por caravanas do norte. Servido em bandejas de fibra trançada, era consumido com cuidado. Cada colherada lembrava uma bênção ao reino. Não havia festa. Havia reconexão entre rei, alimento, terra e povo. À tarde, o rei dirigia-se ao pátio dos artífices. Ali, artesãos treinados lapidavam máscaras de coral, criavam esculturas em bronze ou esculpiam figuras nos portões que guardavam passagens proibidas. O Oba observava, mas não participava diretamente. Sua presença era necessária, um lembrete de que o poder florescia a partir da arte e da tradição, e não o inverso. Nos momentos de descanso, a corte se recolhia no Salão do Eco. Um recinto circular, com teto alto decorado por conchas e penas, projetava sons como se ecoassem por longos corredores invisíveis. Era ali que cantores e griots entoavam as genealogias dos Obas passados e suas conquistas. O Oba ouvia com os olhos fechados, sua respiração lenta e marcada por uma calma ritualística. Ao entardecer, o rei participava do espetáculo silencioso dos tambores. Dançarinos mascarados entravam no pátio e executavam movimentos lentos, cercando o monarca com sombras e movimentos cerimoniais. O ritmo dos tambores acelerava por instantes e voltava à calma ancestral, como pulsação de coração ritual. Era uma reafirmação. O mundo vibra em ciclos sagrados e o Oba está no centro dessa dança cósmica. Quando a lua subia, seu cetro real, gravado com símbolos de cobra, peixe e serpente, era posto sobre um pedestal de bronze, em uma sala chamuscada por incenso. O rei se retirava, vestindo túnica branca pura, e caminhava para seus aposentos internos, onde apenas lanternas de óleo iluminavam o caminho. O corredor ficava levemente aquecido por brasas sagradas, mantidas acesas por sacerdotes solitários. Dormindo ali, naquela esteira sagrada, o Oba levava consigo não apenas a riqueza e o poder, mas também o silêncio dos ancestrais, a responsabilidade de continuá-los e o temor de falhar. Os sonhos eram guiados por mistérios antigos e ecos do tambor noturno. E mesmo no descanso, seu reino respirava junto, em reverência, silêncio e espera. A grandeza do palácio de Benin não estava nos muros, mas nas vibrações invisíveis que circulavam por entre o coral milenar, pelo bronze sagrado, pelo recesso silencioso dos sacerdotes entalistas. Cada objeto ali guardado não era um mero adorno, era um contrato espiritual, um pacto velho como a memória da cidade. As contas de coral, pendendo de colares e colunas, não representavam apenas riqueza. Eram os pulsos solidificados da linhagem ancestral, conectando o presente ao reino dos mortos que ainda reinavam por espírito nas galerias. Imagine alguém caminhando entre aquelas colunas, os pés descalços sobre tapetes bordados com enxertos de sementes e pigmentos naturais. A respiração dele se harmoniza ao ecoar de tambores distantes. Nos corredores laterais, centenas de placas de bronze entalhadas narravam eventos antigos. As grandezas do Oba Ogwola, as batalhas míticas contra tribos rebeldes, a fundação do palácio por Oba Ezigi. Cada placa brilhava à luz de lamparinas perfumadas, com óleo de palma e cinzas de folhas sagradas. À medida que o visitante passava, essas esculturas metálicas pareciam vibrar lentamente, como se compartilhassem segredos com quem ousasse ouvir em silêncio. Na calada da madrugada, alguns mais sensíveis diziam ver reflexos de faces sobre essas superfícies. Não era sua imagem que contemplavam, mas a sombra dos ancestrais gravada no metal,
recitando por um instante os nomes dos guardiões do trono. A experiência era ao mesmo tempo hipnótica e estranhamente suave. Um peso espiritual que envolvia o corpo, sem tocar a mente. Alguns narravam que, ao olhar para um espelho de bronze sagrado, dentro do salão dos ancestrais, viam o rosto de um Oba passado se refletir junto ao seu. Nunca sabiam se era vislumbre do sobrenatural ou espelho falhado, mas sabiam. Isso era poder. Os artesãos do reino, serradores de madeira sagrada, ferreiros de bronze, tecelões silenciosos, trabalhavam em turnos curtos, ritmados por danças sagradas que precediam o serviço. Assim que importava, fazia tempestades ou prosperidade, eles mantinham a linha do tempo ancestral viva. Entregavam uma máscara de rosto ancestral ao rei e sabiam que dali saía a voz dele. Entregavam uma bengala esculpida com serpente e gaivota e sabiam que dali viria a lei a ser decretada. Não havia pressa. Cada peça artefactual era polida e guardada à sombra, até o momento certo de seu uso. Dentro do palácio existia o Salão do Espelho Duplo, a única sala onde dois grandes espelhos de bronze ficavam alinhados, criando reflexos infinitos. Médicos e sacerdotes realizavam cerimônias ali. Colocavam tigelas de mel de palma e pó de coral diante dos espelhos e observavam o reflexo dobrado como se procurassem sinais nos ângulos da imagem. Acreditavam que, se a luz tremulasse no reflexo inverso, o reino enfrentaria perturbação espirituais. Se o reflexo fosse estável, haveria paz. Essa prática era vista como sabedoria ancestral tão poderosa quanto qualquer decreto real. Um ato de vigilância invisível sobre o reino. O palácio também guardava artefatos, como tambores decorados com tributos de marfim e bronze, cada um sussurrando a cadência do tempo sagrado. Durante cerimônias públicas, esses tambores soavam em ritmo lento, profundo. Cada batida ecoava no peito como prece. E à noite, nos alojamentos reais, antes de dormir, o Oba colocava uma pequena concha junto ao travesseiro, lembrança de que até suas respirações eram marcadas por referências ancestrais. Aos estrangeiros curiosos, era permitido ver apenas uma parte dos símbolos. O Oba controlava o acesso à riqueza simbólica. Alguns viajantes europeus relataram que jamais poderiam compreender o significado profundo do coral ou do bronze, porque esses elementos não eram apenas materiais, mas códigos espirituais. Eles exigiam sentidos treinados por gerações de iniciados, não razão lógica. Até os alimentos do Oba, tigelas de sopa, juntos com damascos secos e vinhos de palma, eram servidos em louças de bronze. As tigelas continham relevos de serpentes, pássaros ou rostos reais de governantes passados. E quem servia a refeição soprava uma pequena prece, uma ladainha suave, agradecimento à linhagem, apelo por claridade, aviso de que fé governava tanto quanto a espada. O mais poderoso dos símbolos era a máscara de coral do legítimo Oba, aquela que só aparecia em ocasiões majestosas, coroação, funeral ancestral ou rito de passagem de príncipe. Era fabricada com base cerimonial de madeira entalhada, coberta por centenas de contas de coral vermelhas que cintilavam sob lumes. Os olhos da máscara eram fundidos em bronze polido, dando a impressão de que ela respirava. Diziam que, ao vesti-la, o rei se tornava elo vivo entre sua linhagem e o mundo espiritual. E só poucos iniciados tinham o direito de vê-lo usando aquela máscara. Mesmo os guardas patrulhavam com placas de bronze no peito que representavam serpentes entrelaçadas, símbolo de eternidade e sabedoria ancestral. Carregavam lanças cravejadas com fragmentos de coral e escudos decorados com o rosto do Oba, entalhado em relevo. Cada um vestia amuleto à base de pó de conchas e sangue cerimonial.
um lembrete de que sua vida protegia o reino. À noite, as lanternas eram extintas com delicadeza e os corredores mergulhavam num silêncio profundo, interrompido apenas pelo eco longínquo dos tambores e o tilintar distante de contas de coral balançando em colares adornados sobre os ombros de esculturas reais. Era um silêncio de peso ancestral, um silêncio que falava tanto quanto o canto de sacerdote durante solenidade. E era nesse silêncio, nesse pulsar hipnótico de símbolos vivos, que se mantinha visível a força invisível do poder real. Porque ali, no coração do palácio, o silêncio respirava coral, bronze e ancestralidade, e o visitante que sentisse suas batidas entendia não apenas a cidade, mas o próprio tempo. Agora, feche os olhos, respire devagar e perceba a vibração antiga do coral e do metal refletindo na sua respiração. Este palácio não está apenas diante dos seus olhos. Ele está dentro de você, pulsando com a sabedoria de reis que governaram com símbolos, não com vozes. E essa história está apenas começando. Dentro dos muros do Palácio de Benim, o tempo se comportava de maneira diferente. Fluía em ciclos rituais, não em relógios visíveis. O Oba, rei-deus de linhagem ancestral, começava cada dia num sussurro cerimonial. Assim que a brisa matinal tornava-se suave, os sacerdotes acendiam incensários de resina misturada a folhas ungidas e posicionavam-se em volta da sala central. Ao primeiro passo do Oba, sobre o tapete bordado com sementes sagradas, toda a energia da terra parecia pulsar de forma sincronizada. Ele se ajoelhava diante de um tripé feito de bronze entalhado com serpentes entrelaçadas, símbolo do renascimento e da justiça real. Ali acontecia uma breve comunhão silenciosa com os ancestrais, sem oração falada, apenas um momento de recolhimento absoluto e respiração consciente, como se o corpo do rei fosse um altar vivo. Era nesse silêncio absoluto que o Oba se conectava diretamente com a sabedoria dos antepassados, suas decisões sendo guiadas não por conselho humano, mas por pactos invisíveis. Em seguida, seu séquito o acompanhava até o salão das audiências. Não havia pressa. Cada passo dele ecoava no piso de pedra polida, revestido com mosaicos de contas de coral que formavam desenhos de peixes e pássaros sagrados. Ao receber emissários ou pleitear mudanças na agricultura, cada súplica era entregue silenciosamente. Nenhum visitante falava diretamente ao Oba. Ao invés disso, um criado anotava o pedido em um rolo de palha aromática, entregava ao rei em reverência solene e aguardava a decisão que surgia do silêncio. O almoço do Oba era ritual. Em tigelas de bronze, cuidadosamente limpadas com pó de conchas e untadas com óleo de palma, era servido mingau de palma temperado com especiarias trazidas por caravanas marítimas. Ao comer, ele se concentrava intensamente. Cada colherada era um agradecimento ao solo, ao rio e ao povo que cultivava. Não havia excesso, apenas moderação ritualística. À tarde, o rei visitava o pátio dos artesãos, não para comandar, mas para testemunhar a continuidade da arte ancestral. Ferreiros moldando máscaras de coral, entalhadores criando painéis de madeira com cenas de caça mítica, tecelões bordando tecidos com fios tingidos em índigo profundo. O Oba observava artisticamente, como quem ouve uma canção silenciosa. Sua presença silenciosa era suficiente para conferir aprovação ou caminho a seguir. Quando o sol começava a declinar, o Oba se sentava no coração do Salão do Eco. Era uma sala circular com teto alto, forrada de colunas simbólicas, entalhadas com serpentes e aves estilizadas. Um ambiente animado pelo som de lamparinas piscando e águas do espelho sagrado no chão. Ali, cantores entoavam genealogias ancestrais de uma forma quase hipnótica, com voz profunda e rítmica.
acompanhada por tambores de bronze rituais. Cada batida parecia alinhar o pulso do reino ao pulso do universo. O ritual do entardecer incluía ainda uma procissão silenciosa, sacerdotes mascarados conduzindo tochas, seguindo um caminho sinuoso pelos corredores internos do palácio. O Oba os seguia de veste branca, ostentando o cetro entalhado com cabeça de elefante e enfeites de coral. A procissão era lenta, respirada, como se o próprio palácio exalasse reverência. Era nesse momento que as fronteiras entre a terra e o céu se tornavam tênues, e o rei se tornava ponte entre os dois mundos. Com a lua no horizonte, os sacerdotes acendiam as lamparinas da sala dos ancestrais. O Oba caminhava por um corredor com baixo nível de iluminação, passando por estátuas de reis antigos. Cada estátua tinha em mãos um espelho de bronze e oferendas frescas. Diziam que, ao olhar para cada uma, o Oba absorvia uma fração da sabedoria de seus predecessores. Era um ato silencioso, sem som, como um ritual de memória viva. Antes de se recolher ao quarto privado, o Oba visitava os aposentos das esposas reais. Ele passava rapidamente por cada sala, onde elas se reuniam em grupos diminutos, sussurrando cantos de gratidão e adoração ancestral. Ao cruzar o corredor, o rei não falava. Apenas acenava com a cabeça, e cada mulher mantinha o olhar baixo, como se aquele aceno fosse bênção silenciosa. Sua presença era presença divina, e cada gesto seu reverberava na reverência coletiva. Finalmente, o Oba chegava ao aposento reservado, um quarto amplo com esteira bordada, muralhas de bronze gravado e música suave de harpa ao fundo. Antes de deitar-se, ele simbolicamente depositava seu cetro ao pé de uma pequena escultura de coral, com a forma de serpente. As lamparinas se apagavam uma a uma, até que restava apenas a luz tênue de uma única chama sagrada, acesa do lado esquerdo do leito. Dormir no palácio era entrar num reino escuro e cheio de sussurros. Os guardas contavam que, à meia-noite, se ele aguardasse em silêncio, podia ouvir o eco distante de passos nos corredores subterrâneos. Alguns diziam ouvir vozes entoando cânticos em línguas arcaicas que ninguém mais dominava. Outros sentiam o perfume de incenso percorrendo o ar, mesmo sem fogões acesos. Era como se o palácio respirasse junto com o rei, corpo e sonho fundidos numa comunhão invisível. E assim se encerra o dia do Oba, um ciclo invisível de poder, silêncio e ritual, onde cada gesto nutria as raízes do passado e regava as promessas do futuro. Esse era o ritmo secreto do Palácio de Benim, um pulsar ancestral que construía impérios sem palavras, mas com reverência profunda. À noite, o coração do Palácio de Benim se tornava palco de cerimônias secretas, onde o invisível encontrava o visível em uma dança ancestral de poder e mistério. Quando as trevas se firmavam sobre as muralhas, os corredores se iluminavam por lanternas de bronze, exalando aromas de incenso e folhas ungidas. Os ventos noturnos traziam risos abafados, passos ritmados e o tilintar de sinos nas casas secretas que ninguém visitava durante o dia. Era nesse instante que este palácio, aparentemente adormecido, despertava cauteloso e sagrado. Em pátios internos escondidos, dançarinos mascarados, jovens elites treinados desde a infância, executavam a dança da lua, um ritual solene realizado apenas em noites de lua cheia. Vestidos com mantos tingidos em azul escuro, com contas de coral pendendo nos colares, cada movimento era calibrado para evocar os corpos celestes e homenagear a fertilidade do solo. O ritmo não era apenas música, era linguagem antiga que ninguém ousava traduzir plenamente. Só se sabia que depois daquele rito, muitos tabus íntimos do palácio permaneciam suspensos por uma semana inteira. Em câmaras subterrâneas, chamadas Salões das Sombras,
Conselheiros próximos ao Oba se reuniam em voz baixa para tratar de assuntos sensíveis: intrigas familiares, disputas de herança, acusações veladas entre esposas reais e chefes tribais. Essa reunião só acontecia após a dança da lua, pois acreditavam que os espíritos ancestrais interveniam para guiar as decisões. As paredes ecoavam murmúrios e o som distante de tambores. Ninguém via as expressões faciais humanas, apenas a luz bruxuleante projetava sombras que pareciam viajar pelo tempo. Alguns diziam que existia um conselho secreto de irmandade, composto pelas esposas reais e pelos sacerdotes mais velhos. Eles se encontravam em uma sala decorada com máscaras ancestrais, sitiada por estátuas de bronze com olhos atentos. Nessas reuniões, segredos do reino eram sussurrados. Quem ganhava influência, quem perdia renome, quem impelia para a sucessão. A presença feminina era fundamental ali. Por trás do trono existiam pactos silenciosos que moldavam até a sucessão real. Durante festivais anuais, celebrados sob lua nova, ofereciam-se à terra ritualmente animais sagrados, grandes bois carregados de coral, oferendas de bronze e danças invertidas. Jovens mascarados que rolavam no barro, simulando o renascimento da vida depois da escassez. Era cerimônia de vínculo com os espíritos da terra. As chagas e as doenças do inverno se tornavam metáforas que reverberavam na dança, no canto, na lama ritual. A terra e o reino se curavam juntos, mas nem tudo era festa e devoção. A noite também era abrigo para as intrigas mais intensas. Jovens oficiais, filhos naturais de concubinas, encontravam-se em corredores laterais para trocar segredos sobre a sucessão. Alguns conspiravam para denunciar a esposa real preferida do Oba. Outros pediam favores de sacerdotes para ocultar alianças proibidas. Os corredores pareciam sussurrar nomes, compromissos de sangue, pedidos de favores futuros. E tudo, sempre embalado por um mistério que permanecia invisível a olhos comuns. Corvos, aves consideradas mensageiras do impalpável, rondavam os altares noturnos. Acreditava-se que se um corvo entrasse no salão dos ancestrais durante uma reunião dos conselheiros secretos, era sinal de traição iminente ou morte próxima. Por isso, sempre apagavam-se as luzes mais próximas da janela antes que o coro narrasse seu canto metálico no pátio central. Enquanto isso, longe dos portões e longe dos salões iluminados, houve noites em que o Oba acordou suado. Sem razão aparente, sua respiração se tornava pesada, como vaguear por labirintos apoiados em bronze. Alguns viajantes da corte juravam que ele ressonava palavras em língua antiga, gestos repetidos de quem insiste em falar com alguém que não está mais ali. E mesmo os sacerdotes mais experientes não sabiam se aquilo era chamado ancestral ou febre sacramental. A maior força do palácio não era o ouro, mas os segredos que nunca eram falados em voz alta. Segredos vedados às esposas, aos filhos legítimos e a diplomatas estrangeiros. Muitas dessas narrativas nunca chegaram a ser escritas, porque transgressão por escritura era suprema traição. Mas essas histórias sobreviveram circulando por máscaras sussurradas, gestos imperceptíveis e fugas silenciosas durante o amanhecer. Se fechasses os olhos agora e estivesse dentro desse palácio à noite, ouvirias o eco de tambores pousando sobre o solo como preces antigas. Sentindo o perfume da terra e do coral, perceberias que o poder ali não estava nas vozes, mas nas pausas entre elas, e nos nomes não pronunciados que ainda determinavam o reino. Esta é a parte onde o silêncio guarda os segredos e o mistério se torna poder. Tudo sob a luz que já não funciona como guia, mas como véu que protege o sagrado. Na alvorada nebulosa que precedia o Festival Real de Caça, o Palácio de Benin se preparava, não para um espetáculo de glória pública, mas para um ritual sagrado de poder,
confiança e acordos silenciosos. Essa caçada não era para fartura ou sobrevivência. Era cerimônia ancestral, parte ritualística e parte mensagem política, marcada por alianças que não se firmavam com a voz, e sim com o sangue contido em flechas cerimoniais. O Oba reunia caçadores selecionados, jovens guerreiros habilidosos, pintados com pigmentos brancos e negros, adornados com colares de coral e fragmentos de bronze. Eles entravam no bosque sagrado, fora dos muros da capital, movendo-se em silêncio estudado, liderados por um sacerdote que entoava salmos curtos, enquanto cruzava seu bastão de madeira sagrada sobre os arbustos. O mato trepidava ao amanhecer, mas o ar permanecia denso de expectativa. A presa era tanto animal quanto símbolo político. Quando um antílope raro aparecia, o primeiro a erguer lança não era apenas o caçador, mas representante de um reino vizinho ou facção interna. A flecha não matava só carne, selava tratado, declarava aliança. O Oba aguardava sobre uma pequena colina, observando cada gesto. Logo após o disparo, um corte curto com adaga cerimonial determinava que uma gota de sangue fosse ofertada à terra. E todos dançavam em volta por um instante curto, enquanto o animal morria em silêncio. Essa dança era o momento em que a vida oferecida selava pactos invisíveis. Não havia gritos. O silêncio era trono. De volta ao palácio, o corpo do animal era levado em procissão solene, coberto por folhas ungidas até a cozinha interna. Ali, cortes marciais transformavam carne em alimento ritual para convidados especiais, líderes diplomáticos, chefes guerreiros e sacerdotes. O fumegar das panelas de bronze anunciava que os ancestrais estavam sendo alimentados pelos vivos. Todos comiam em silêncio, em círculo, cada um com uma porção marcada por símbolos tessituras do coral. O que passasse entre as bocas se tornava pacto sagrado entre partes que nem precisavam olhar nos olhos. Enquanto isso, intrigas se moviam como sombras nos corredores do palácio. Esposas reais observavam por frestas. Manchetes silenciosas circulavam em suspiros. Um general favorecido, um príncipe nascendo fora da hora esperada, uma aliança recém-formada. Tudo se transformava em pacto, traição ou promessa. Alguns casualmente encostavam a mão no relevo ancestral do corredor como bênção silenciosa. Outros prendiam sigilo com olhar nazista. Tudo isso sob a égide daquele que os observava de fora da narrativa pública. O silêncio do Oba, que absorvia todos os sinais. O Festival da Caça trazia também encontros diplomáticos secretos. Chefes de territórios vizinhos eram convidados a participar de cerimônias menores, conduzidos por sacerdotes. Eles tinham seus corpos pintados, armas ritualizadas, e eram instruídos sobre como se mover em silêncio sagrado. Eles debatiam alianças que não apareciam nas crônicas visíveis. Era sabedoria invisível sendo trocada sob véus de madeira sagrada. Uma brisa leve agitava bandeiras ocultas, enquanto os enviados trocavam gestos e promessas entre passos de dança ancestral. À noite, dentro do salão interior, os fantasmas da diplomacia se materializavam. Paredes decoradas com placas de bronze refletiam os rostos dos visitantes como faces ancestrais. E os sussurros ali ecoavam entre o metal e o coral, criando um efeito de reverberação hipnótico. Ninguém havia falado alto. Mesmo os acordos mais importantes eram ratificados com um simples gesto. Tocar com a ponta do dedo um símbolo entalhado em bronze, como se assinasse uma escritura ancestral. Esse toque era rastro invisível que se mantinha por séculos pela tradição oral e pelo respeito ao tabuleiro do poder silencioso. Os filhos legítimos do Oba assistiam a tudo com cuidado. Eles observavam os guerreiros, as esposas, os sacerdotes e até os açoites simbólicos que alguns líderes recebiam como provação.
Aprendiam que, no palácio, o talento não era suficiente. Era preciso ler o clima invisível, sentir a oscilação de energia entre contas de coral, brilho do bronze e silêncio ancestral. Aprenderam que o poder real exigia domínio sobre o silêncio, tanto quanto sobre a voz. Quando o festival terminava, o Oba retornava ao Salão do Eco sob uma procissão de tochas azuis. As sombras criadas pelos objetos rituais dançavam na parede como dançarinas Muti, figuras que pareciam emanar do metal. Era o momento de reafirmação, reino, linhagem e pacto espiritual renovados. A casa dormia em seguida, mas o palácio nunca dormia completamente. Guardas silenciosos mantinham vigília entre os muralhões de coral. Máscaras rituais eram guardadas em cofres subterrâneos. Os espíritos ancestrais permaneciam vigilantes, protegendo aquilo que não podia quebrar: o legado do império e suas tramas invisíveis. Feche os olhos agora. Respire devagar. Imagine o tambor de guerra transformando-se em batida de coração cerimonial. O eco dos passos na lama matinal. Os silêncios que selam promessas e as sombras que continuam a olhar. Esta foi a parte da complexa pista de poder e pactos dentro do Palácio de Benin. E a história ainda continua, com segredos que só se revelam no sopro da noite ancestral. À medida que a noite se aprofundava, o ritmo devagar do Palácio de Benin escorregava para outra dimensão. Uma tapeçaria silenciosa de conspirações refinadas e segredos que só se teciam à luz tênue das lanternas. O mundo dos vivos adormecia, mas as engrenagens do poder continuavam a girar em silêncio ritual. Alguns corredores, sempre evitados ao amanhecer, ganhavam vida ao cair da lua. Lá, cortesãos de confiança trocavam mensagens enroladas em folhas de palma perfumadas, deslizadas sob tetos e frestas, entregues a servidores figurantes. A presença feminina era especialmente sutil nesse jogo. As esposas reais, poderosas e observadoras, participavam sem aparecer. Uma inclinação de cabeça durante a saudação do Oba já era suficiente para bloquear uma aliança ou selar uma traição. Ao centro de tudo, o Salão dos Espelhos Reversos, lugar onde poderosos se viam refletidos em espelhos de bronze polido, cercado por arquétipos ancestrais. Nesse espaço, escutava-se o mínimo dos sussurros, porque qualquer palavra podia se aliar ao vento e alcançar quem nunca deveria ouvir. A tradição afirmava que se, ao voltar-se, vissem 3 reflexos, um próprio e 2 ancestrais, tratava-se de mensagem. Cuidado com quem confia demais. E muitos interpretavam como alerta. Entre os aliados, havia uma fofoca que poderia destruir dinastias. Em salas laterais menores, encontros secretos entre nobres que buscavam cargos de prestígio aconteciam sob a proteção da noite. 2 irmãos, ambos filhos legítimos de linhagens diferentes, se reuniam para conspirar contra o primogênito designado pelo Oba. Cada um trazia um colar de coral com padrão específico, sinalizando lealdade implícita. Quando os colares se entrelaçavam sob o véu escuro, formavam um padrão simbólico. Pacto silencioso de ambição pessoal, diante do trono invisível. Essas conversas solenes aconteciam enquanto o tambor distante marcava as horas com batidas graves, corporificando o pulso ancestral do reino. E durante muitos minutos, as palavras não proferidas ressoavam mais alto que os gestos. Durante uma dessas madrugadas, uma criada do palácio deixou cair um punhado de sementes sagradas perto da entrada do salão. Um pequeno punhado, só 4 sementes. Mas esses 4 granitos de vida representavam 4 alianças fragmentadas. Uma esposa real, um príncipe ilegítimo, um sacerdote da corte e um enviado estrangeiro. No ritual ancestral, 4 sementes significavam divisão de terra. E muitos interpretaram como sinais de que o rei
deveria reforçar o pacto fundacional do reino antes que tudo se tornasse pó. Assim que as primeiras luzes do amanhecer surgiam na muralha, os que participavam desses encontros retornavam às tarefas visíveis, como se vestissem uma máscara dupla, uma de servidor fiel, outra de ambição fechada. Pareciam calmamente religiosos, mas carregavam dentro de si o peso de decisões que poderiam redirecionar nomes nos tronos reais dos próximos anos. E o Oba? Ele ainda dormia, ignorante dos pactos que se formavam sob seus próprios salões. Seu sono era profundo e protegido por amuletos de bronze e coral, colocados por sacerdotes em torno de seu leito. Eles juravam que ele não podia ser acordado antes do tempo sagrado, ou que a linhagem ancestral se enfraqueceria. Agora, feche os olhos. Escute o pulso dos tambores ainda pulsando longe. Sinta o eco de passos quase inaudíveis nos corredores secretos. Este é o instante onde a noite traz poder, intriga e memória. A noite avança silenciosa, e dentro do palácio de Benin, as máscaras, metáforas vivas de poder, não são apenas adornos. São instrumentos de política e sedução ancestral. Algumas máscaras pendem discretas nas paredes, outras são usadas em ocasiões específicas, escolhidas por sacerdotes ou esposas reais, com olhos que parecem capazes de enxergar além da pele. Nas cerimônias noturnas, os emissários do Oba usavam máscaras compostas de coral incrustado em bronze. A profundidade das cores simbolizava lealdade ancestral. Ao entrar na câmara interna, apenas o rei via o rosto verdadeiro de quem estava por trás da máscara. Uma inclinação de cabeça podia significar aprovação. Um sorriso, inimigo oculto. Pessoas ali aprendiam a ler gestos nos olhos, não nas bocas. Uma vez, durante a lua nova, um emissário de um reino vizinho trouxe uma máscara feita exclusivamente para presentear o Oba. Foi presenteada em silêncio, apenas com 4 guardas subterrâneos autorizados a transportá-la. Mas dizem que faltava um traço. Os olhos eram de bronze escuro, vazios, e isso foi interpretado por sacerdotes como sinal de alerta. Alguém disfarçado entrará nos sinais. Durante dias, a máscara ficou guardada sob guardas, sem ser mostrada ao Oba. O emissário foi dispensado, levado fora dos portões ao amanhecer. Enquanto isso, nas câmaras internas, um conselheiro observava essa máscara entre as mãos do sacerdote-chefe e notava o que ninguém mais via. A superfície metálica refletia um rosto estranhamente conhecido. Um rosto que, supostamente, havia desaparecido anos atrás, na sequência de uma traição familiar. Murmurou sobre isso ao irmão, que relatou ao general leal, que relatou ao guardião da linhagem. E a máscara rapidamente desapareceu dos salões principais, como se nunca tivesse existido. Esses pequenos episódios eram invisíveis aos olhos de quem não pertencia à linhagem, mas deixavam rastros de tensão sob o véu do silêncio. Porque no coração do palácio, o poder circulava por fragmentos de metal, moedas de coral e gestos que duravam segundos, mas recarregavam alianças por séculos. As esposas reais, observando através de entreparedes ocultas, entendiam bem esse equilíbrio. Uma delas, acusada falsamente de tramar contra uma rival interna, usou uma máscara idêntica à da rival em cerimônia pública. O erro só foi notado por uma serva fiel, que removeu a máscara após a aproximação do rei e evitou um discurso errado que teria sido fatal. Essa serva desapareceu da corte na noite seguinte. Não se soube se foi promovida ou silenciada. Nessas sombras domésticas conspiravam princesas, sacerdotes e jovens oficiais ambiciosos. Cada um trazia a máscara como capa de invisibilidade e poder. Um movimento errado de pescoço podia selar alianças. Uma reverência sutil selava pactos. Essas negociações não davam manchetes, mas governavam a sucessão real com precisão quase cirúrgica.
em silêncio absoluto. Quando o tambor ressoava ao longe, alguns oficiais cruzavam pelas galerias com cadeiras dobradas e espelhos de bronze. Eram chamados para montar uma tenda temporária no pátio interno, onde se realizavam pequenos conselhos da madrugada, conversas urgentes sobre a safra iminente, rumores de traição ou invasões de reinos vizinhos. Ali, os espelhos funcionavam como instrumento de clarividência. Refletiam a lua quebrada na borda do metal e, acredita-se, revelavam sombra mais escura perto de quem não era completamente honesto. O palácio nunca adormecia por completo. Suas vigílias eram mantidas por guardas silenciosos, que patrulhavam com lanças marcadas por cordões de coral. Ao menor sinal de respiração falsa, acendiam tochas cerimoniais e suspendiam qualquer movimento até que o silêncio fosse restabelecido. Esse era o mundo onde máscaras não escondiam apenas rostos, mas visões. Onde o poder era tecido em bronze e onde os pactos mais importantes não eram entregues por papel, mas por gestos secretos envolvendo coral, metal e sombra. Você ouve o tambor distante e sente tremores sutis, ecos de intrigas que caminham pela incerteza e pelo silêncio. Este é o mundo invisível do poder real, um jogo nas sombras regido por símbolos eternos. A coroa de Benim era tecido de coral, metal e silêncio. Dizia-se que ela só evolvia se passada para alguém que tivesse visto o reino inteiro como espelho ancestral. Mas quando esse trono próximo de completar outra geração foi ameaçado, ali o próprio coração do palácio tremeu em sombra. Quando o antigo Oba faleceu, secretamente, sem anúncio real, seus guardiões artífices forjaram uma máscara a partir de contas de coral da linhagem e placas de bronze gravado. A máscara seria usada pelo próximo herdeiro, desde que este cumprisse 2 requisitos invisíveis: nascer em noite de lua cheia e passar pelo ritual da caçada sagrada. Se falhasse em qualquer um dos pontos, o coral se manchava e o brilho do bronze enfraquecia. E muitos reis subsequentes foram banidos silenciosamente quando essas máscaras escureceram ainda nos primeiros dias de uso. O príncipe mais velho, com direito já declarado, quase assumiu. Cumpriu o ritual da caça, recebeu a máscara do destino. Mas o rosto refletido no espelho de bronze era outro. Um agente oculto deslizou uma máscara idêntica à sua, mas com olhos pintados de adultos em busca de ambição. A máscara se adaptou ao rosto e brilhou. O príncipe não se tornou rei. Foi acusado de traição e exilado antes do amanhecer. O segundo irmão, o mais pacato, recebeu a máscara real com reverência aparente. Ele vestiu o emblema ancestral em público, durante o festival da Lua Nova. Mas, segundo os sacerdotes, o coral se apagara naquela noite e o polo frontal do elmo de bronze perdeu o brilho. Foi retiro solene à parte, a máscara lavada com lágrimas de resina e carne de águia. Ele não foi coroado. Dizem que ele vive até hoje nos corredores superiores do palácio, vestindo uma máscara própria, guardando o título, mas sem reino, Rei Sombra, encoberto por metal escuro. A escolha final recaiu sobre uma prima distante, filha esquecida de príncipe exilado. Ela despertou o brilho da máscara ancestral com certa naturalidade. Tocou o espelho de bronze 3 vezes, seguidas com o dedo indicador. Gesto silenciado que selou sua legitimidade. O reino aceitou. A coroa passou para seu crânio através de pacto invisível. E a sucessão retornou ao trono real após gerar 3 filhas, nenhuma delas apta à linhagem tradicional. O trono, dizem, agora guardava legado feito de espelhos reversos. Domínio que só sobrevive enquanto houver máscaras e silenciosos pactos de sangue. Durante o primeiro ano de seu reinado, a nova Oba não fez proclamações. Recebeu ministros em silêncio, respeitou seus guardiões ancestrais
em câmaras exclusivas. Sua presença fazia o coral brilhar em ternura. Sua voz, quando falava, era sussurro coletivo. Com punho fechado, desenhava na areia do pátio nome do povo e renovava juras de justiça. O trono parecia respirar com ela. A máscara não mostrava o rosto, mas absorvia os sussurros do futuro. Ela instituiu uma noite anual de reconciliação silente. A cada lua cheia, pessoas que conspiraram eram chamadas à praça interna. Quebravam espelhos pequenos de bronze, como símbolo de renúncia silenciosa, e enterravam os fragmentos sob palmeiras plantadas ali. Sob aquele solo, renovavam o pacto do reino. Nunca mais deixaremos intriga degradar o sangue ancestral. No entanto, as sombras nunca se foram por completo. Um grupo de oficiais foi descoberto trocando flechas ancestralmente marcadas por símbolos de terras estrangeiras, um sinal de possível aliança com reinos inimigos. O escândalo emergiu em silêncio. Os conspiradores foram convidados a participar do Festival Invisível, cerimônia noturna de purificação, onde jogavam flechas em grandes tochas verticais. A chama queimava a madeira e as flechas caíam ao chão. Se ficassem intactas, significavam que o pacto não foi violado. Se quebrassem, o conspirador era banido solitariamente para as ilhas distantes. Naquela noite, 6 flechas se romperam. Até hoje, em noites calmas, as caravanas que atravessam as rotas do Lembo Oeste relatam ver lanternas solitárias na praia. Dizem ser os exilados, que ainda botam flores às tolhas sobre destroços de conchas. São lembranças silenciosas do que aconteceu quando o poder quase foi corrompido. Esse legado invisível ecoa até hoje no Reino Edo contemporâneo. Alguns rituais públicos ainda usam máscaras que só deveriam ser tocadas pelo sangue real. Os altares de bronze, agora preservados em museus ou galerias, guardam microfissuras que são curadas com resina cerimonial a cada lua cheia, em ritos silenciosos que reafirmam a aliança com o passado. Assim, termina o ciclo do trono ancestral. A sucessão não é conquista visível, mas herança sagrada. Não se lê em documentos oficiais, mas se conjuga em toques de dedo, brilho do coral, reverência ao espelho e silêncio pactuado sob máscaras. O reino resiste porque aprendeu a honrar o invisível. Morte que renasce, sangue que vira semente, poder que se sustenta no sussurro. Feche os olhos. Imagine o voo baixo de tambores no pátio que se esvazia, rastros de coral e bronze cintilando sob teu pensamento. Imagine a máscara antiga, polida e segura sobre tua testa, enquanto o palácio de Benin se desconecta do mundo dos vivos e volta a existir como sombra ancestral. Você viajou por símbolos que dançam no silêncio, coral que brilha como juramento, bronze que fala em eco ancestral, máscaras que revelam futuros ocultos e pactos de sangue que moldam linhagens. O silêncio é o templo, a respiração ancestral que estabiliza impérios e corações. E se esta história te encantou, se trouxe a sensação de estar tocando segredos antigos, te convido a se inscrever no canal para mais noites como esta. Mais portões, mais palácios, mais mistérios que dormem em ruínas e vegem em memórias. Agora me diz, de onde você está me ouvindo? E que horas são aí? Respire fundo. Boa noite. Que o coral brilhe como promessa em teu sonho e o silêncio te acompanhe como legado.